os dados não mentem. Hoje a gente está num processo onde mais de 78% dos adultos economicamente ativos estão em processo de endividamento. Então é muito natural que eles utilizem o dinheiro da empresa para sanar dívidas pessoais e vice-versa. Então, acho que essa é a primeira dificuldade que a gente percebe nos empreendedores como um todo, e a partir daí tem alguns desdobramentos. Então, entra o processo de negligência propriamente dita. Então, assim, eu vou pegar o que eu faturei, coloco no meu pessoal e depois a gente vê o que dá, né? Então, negligência é de deixar para lá. E aí tem outros processos, né? Então, o segundo é da informalização. Então, a gente conversa muito com empreendedores que acabam colocando o dinheiro da pessoa jurídica na física por medo de cobrança de impostos. Caramba! Então, assim, tem alguns desafios bem ligados a isso. Mas como assim medo de cobrança de impostos? Ele acha que tirando da conta jurídica e botando na física ele não vai pagar imposto? Exato. Mas ele paga imposto. Sim. Sim. É o que a gente fala, mas você paga. E ele meio que deixa pra lá, né? É muito engraçado, porque no Brasil, até um dado super interessante, eu tava vendo isso esses dias. Se a gente pega o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, ele em dólar dá mais ou menos uns 2,2, 2,1 trilhão de dólares. E o Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Então é uma quantidade de população muito grande, continental como um todo. A gente pega os Estados Unidos como, por exemplo, uma referência. Se a gente pegar a Flórida, que é o quarto maior estado americano, um estado pequeno até em comparação aos outros estados, que são os 3 outros maiores, o PIB da Flórida é 1,8, 1,9 trilhão de dólar. Então, no final, a renda disponível que você tem dentro da Flórida, que é um estado de 20 milhões de habitantes, é quase o que você tem disponível do Brasil. Então, quando você fala no mercado de endividamento, crédito, etc., o Brasil ou qualquer outro país subdesenvolvido, ele é muito movido por crédito, no final das contas, né? A gente acaba vendendo o almoço para pagar a janta, a gente mistura tudo isso, e o empreendedorismo ele é muito mais por uma necessidade do que necessariamente por vocação, na maioria das vezes, né? Então, a gente tem, sei lá, 23 milhões de CNPJs no Brasil, acho que, se não me engano, de 10 a 12 milhões são MEIs. São empresas muito pequenas que não faturam nem R$78 mil ano dentro dessa operação. Então, realmente são empreendedores muito que estão por necessidade tirando essa vocação do papel, mas é uma vocação muito mais por necessidade, né? Sim. Eu acho que tem um dado que você trouxe aí interessante da quantidade de MEIs. Acho que vale a pena a gente falar também que hoje a gente viu um processo de precarização do trabalho, né? Sim. Então, diversos prestadores de serviços que estão dentro de empresas, mas eles são MEIs. Sim. Só que eles não se identificam como empreendedores, inclusive no seu processo de organização financeira. Sim. Então, ele entende que, eu estou dentro de uma empresa, eu recebo um salário. Mas não. Ele é um empreendedor e tem ali os ônus e os bônus desse processo. Total. Sérgio, nessa mistura de empreendedor que você teve, né? Você teve quase, 20, 30 anos de empreendedorismo por muitas das coisas legais que você vem fazendo. O que é o impacto real que você sentiu na pele, assim, desses indicadores de crescimento, de misturar pessoa física, pessoa, isso aconteceu com você também? Não aconteceu? Que momento você viu que, caramba, isso está errado, deixa eu fazer de maneira diferente? O impacto foi brutal, né? Porque isso mitigou meu crescimento, mexeu na minha margem de lucro, né? Sim. Então, quando você mexe na margem de lucro e você mistura as finanças, isso de uma certa forma prejudica o crescimento da empresa. E eu aprendi na pele a emoção de como subverter isso, né? Ter que trabalhar em cima disso. Eu acho que eu aprendi com os erros, deixei de absorver 100% da responsabilidade do negócio. Eu entendi que para crescer eu teria que trazer também outras pessoas que assumissem responsabilidade de algumas áreas da empresa. A gente costuma falar que o empreendedor gira vários pratos, né? Claro. E quando você percebe um crescimento, você tem que entender que você precisa trazer pessoas para a mesa, né? Então, teve uma fase do meu crescimento que quando eu comecei a comunicação, era só eu e um notebook. Né? E numa era que a internet era a grande bolha, e eu ia de cada comércio e falei assim, olha, sabia que você agora pode ter um site na internet? E aí eu construí um modelo de precificação em que eu tive que aprender. Mas, poxa, uma parte para a empresa, uma parte para mim.
o que vai ser para mim? Eu vendia a construção de um site para um comércio e fechava que 50% do orçamento era para construção. Então eu tinha que contratar um designer, às vezes na maioria das vezes o designer era eu, mas eu percebi que eu tinha que contratar um designer para me ajudar, então 50% era para produção. Os outros 50% restantes, 50%, 25% se iria para a empresa, os outros 25% eu separaria para salário. Então eu tive que construir essa regra no meu dia a dia para não errar mais. E quando a gente começou a crescer, eu comecei a trazer pessoas preciso que você atua na área de criação, quero que você atua na área comercial, quero que você atua nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou para a rua vender e trazer, e assim, 25% do que você entregar é seu. Perfeito. Então eu tive que fazer eu tive que reestudar minha forma de trabalhar, e né, eu falo assim que falta da comunicação, por falta das ferramentas de comunicação, que não tinha nada sobre empreender, eu tive que construir minha forma de trabalhar, eu tive que construir meu manual prático de trabalho. E é o que eu levo até hoje no dia a dia, à frente de Conta Black, né? Então eu acredito que o aprendizado, para o aprendizado ele ser prático, você tem que errar. Muitas pessoas desistem, porque elas continuam errando. Então, uma coisa que a minha mãe falava, que filho, você pode ser o que você quiser, desde que você coloque a educação em primeiro lugar. E quando ela falou educação, falava somente sobre estudar, sobre você aprender como a gerir no próprio negócio, né? E fiquei durante esses 30 anos fazendo isso. E às vezes erra um pouquinho, né? Porque às vezes a gente pecar, assim, errar é humano, né? Mas a nossa margem de erro é muito pequena em relação a isso. Perfeito. Mas foi um grande aprendizado. Perfeito. E aí a dica que eu dou geralmente para os empreendedores, né? Você está errando, procure sempre ter a ajuda de um contador. Faça todas as perguntas que a Fernanda falou anteriormente, a questão dos impostos, você precisa saber o que você paga. Eu tive que aprender fazendo isso, eu troquei de contador várias vezes, então também tive que aprender que isso também faria parte do meu crescimento. E foram aprendizados que vale a pena. Que legal. E uma dica, Fernanda, assim, você pode ter tido contato com muito negócio. Quando o negócio ele já nasce bagunçado, o que é a primeira coisa para virar o jogo, assim, que vocês dariam de dica para empreendedores e pessoas que estão começando a gerir essa vida financeira? Eu acho que a primeira dica que eu dou a gente precisa reconhecer que tem um problema. Porque muitas vezes a gente está de fora, então às vezes eu estou vendo que o empreendedor está indo para um caminho que não é o correto, mas ele, não, eu vou dar um jeito, né? Então acho que a primeira coisa que tem que fazer tem que reconhecer que tem alguma coisa errada, né? Que essa conta não tá fechando. Acho que o segundo passo é buscar ajuda. Acho que seja de pessoas, hoje a gente tem tanta ferramenta de tecnologia para apoiar no negócio. E acho que a terceira coisa é disponibilizar tempo para isso. Então, assim, as pessoas, é uma coisa que eu sempre falo. Eu sempre estou muito próxima de empreendedoras, né? Normalmente elas delegam essa parte financeira porque eu não gosto, eu delego para outra pessoa. Acho que a primeira coisa que a empreendedora precisa saber, ela precisa entender os números. Então, assim, ela pode delegar para que alguém faça para sair do operacional, mas ela tem que saber todos os números de cor. Tem até uma brincadeira que eu faço, se eu fosse investir agora R$1 milhão no seu negócio, você tem que saber para onde você vai, o que você vai fazer com esse dinheiro, porque senão R$1 milhão mal investido é um dinheiro que vai sumir em três tempos. Perfeito. 1 milhão de problemas. Exato. É um dinheiro que poderia ajudar no processo de crescimento do negócio, vai acabar atrapalhando, porque como você não tem um direcionamento financeiro, você não sabe onde sangra, né? Você vai perder dinheiro.